Independente de como foi a concepção, seu filho te escolheu e você aceitou. Para que essa jornada seja mais proveitosa, as mães e pais da nova era precisam ser guardiões, precisam guiar os filhos, ensinar através do amor, através do exemplo. Precisa haver conexão mãe-filho, pai-filho, e isso requer lapidação dos pais. Somos todos sementes estelares. Aqui no planeta Terra nós viemos só de passagem. Aqui viemos a fim de lembrar quem somos para evoluir espiritualmente. E também muitos de nós, da nossa geração e das crianças que estão chegando, estão vindo com uma missão muito importante de contribuir com a transição planetária. Nós viemos num planeta de terceira dimensão. Isso quer dizer que ainda é um planeta de provas e expiações. Aqui ainda há muito sofrimento, muitas provações para se cumprir. Aqui é um planeta de dualidade, do bem, do mal, ainda existem doenças. Porém, estamos passando por um processo de transição onde vamos transformar o nosso planeta Terra de terceira dimensão. Nós vamos fazer um salto aí para a quinta dimensão. A quinta dimensão é uma dimensão onde vive quem já ascensionou, quem já está iluminado. Mas, para isso acontecer, os moradores precisam ascensionar. É com a ascensão de cada um dos indivíduos, cada um de nós, que a Terra começará a vibrar numa nova frequência, uma frequência muito mais elevada. A ascensão é transcender o ego, as crenças, o sofrimento, vibrar através do amor, da compaixão, da gratidão, da iluminação. E muitas crianças que estão reencarnando têm um alto grau de energia, um alto grau de compaixão, de amor. Elas são altamente espiritualizadas e estão vindo justamente para nos auxiliar nessa transição. Essas crianças são também denominadas crianças da nova era. São várias as espécies: índigo, cristais, arco-íris. Você já ouviu falar de alguma delas? Elas estão vindo ao mundo com a missão de promover a aceleração do processo de evolução humana e planetária. As crianças com tais nomenclaturas são classificadas de acordo com a cor de suas auras, as vibrações que emanam ou o conjunto dessas características, sendo elas responsáveis por propagar compaixão, tolerância, entusiasmo, motivação para as gerações mais desgastadas pela negatividade do ser humano. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas? Primeiro é a criança índigo. Começaram a encarnar aqui na Terra a partir dos anos 70, 80, 90. A grande maioria das crianças índigo foram concebidas logo nos primórdios da Era de Aquário e atualmente já são adultos. Esses indivíduos são identificados pela aura na cor azul índigo. Destaca o seu chakra cardíaco e o seu terceiro olho. Os índigos têm uma facilidade muito grande em canalizar as energias cósmicas. São criadores no novo caminho, almejam a união do cosmos e eles enxergam com clareza tudo que não está funcionando corretamente. Em geral, os índigos são pessoas mais reservadas e são tidas como antissociais. Porém, são seres muito iluminados e abertas quando o assunto é espiritualidade e compaixão. Uma das características dos índigos que estão chegando aí na Terra, eles vêm para quebrar os paradigmas da sociedade
e trazer as mudanças necessárias para o planeta. Eles estão vindo para quebrar o velho, para quebrar as imposições da sociedade, os padrões impostos, a fim de contribuir com a ascensão planetária. E não existe ascensão, evolução, vivendo no modo automático e deixando que os outros tenham poder sobre as suas próprias decisões. Por isso, são pessoas questionadoras, que agem de forma diferente e exigem do ambiente ao seu redor respostas inovadoras. Por meio de suas características, transformam as instituições ao seu redor, começando pela família e pela escola. Eles costumam ser muito sensíveis e intuitivos. Outra característica muito comum dos índigos é a agitação. Eles possuem grande dificuldade em manter a concentração. Em alguns casos, são até diagnosticados com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou algum outro transtorno relacionado à hiperatividade. As pessoas índigos demonstram grande resistência às regras e não gostam muito, não aceitam muito o não. Elas querem escolher, negociar, experienciar tudo de forma intensa e significativa. Elas são consideradas muitas vezes rebeldes, porque vieram ao mundo justamente para questionar as regras e os padrões estabelecidos. São intitulados teimosos. Então questionam as regras, pois sentem que determinadas regras não fazem sentido. Não se deixam também conduzir, não são manipuláveis. Não conseguem seguir regras ou disciplinas severas e, como eu disse anteriormente, não aceitam com facilidade o não. São seres muito empáticos, têm um alto senso de compaixão, se sensibilizam muito com a dor do outro, têm um senso de justiça muito grande, não suportam o preconceito e estão algumas vezes envolvidos em causas humanitárias. Os índigos, por possuírem uma intuição muito apurada, eles não toleram mentiras, hipocrisias, falsidades, pois eles sabem exatamente quando alguém não está sendo sincero. Muitas vezes eles têm dificuldade de interação com outras pessoas, preferindo ficar mais tempo sozinhos. Isso acontece porque eles se sentem muito incompreendidos. E mesmo após adultos, eles possuem poucos amigos e normalmente esse círculo de amizade são de pessoas que gostam de tratar sobre o mesmo assunto. Vamos agora falar sobre as crianças cristais. Geralmente, os cristais são filhos dos adultos índigos, que começaram a encarnar aqui na Terra mais ou menos depois dos anos 2000. As crianças cristais têm como um símbolo marcante não a cor de suas auras, mas a clareza de suas vibrações. São crianças rápidas, intuitivas, distraídas e costumam se irritar com uma certa facilidade. Mesmo com toda essa vivacidade, as crianças cristais vivem em seus mundos ideais e paralelos, sendo muitas vezes consideradas também hiperativas ou portadoras do déficit de atenção. Um outro diferencial das crianças cristais é o olhar delas. Eles têm um olhar penetrante, um olhar que hipnotiza, e esse olhar tem a capacidade de transmitir mensagens diretamente à alma de quem pretende se fazer ouvir. É muito comum nós ouvirmos das crianças cristais que elas são muito diferentes, são crianças muito evoluídas, crianças muito inteligentes, crianças espertas, questionadoras. São também crianças muito sensíveis e criativas, com uma grande tendência à empatia. São crianças com muita conexão com a natureza e por isso algumas delas tendem a não comer carne, de animal e tendem a gostar de pedras e cristais.
Uma outra característica dessas crianças é que geralmente algumas delas têm lembranças de vidas passadas, pois elas estão muito conectadas aí com a espiritualidade. Elas são também extremamente sensíveis, tanto a estímulos sensoriais como som, cor, cheiro, mas também às emoções. Então, por essa sensibilidade, essas crianças têm muita dificuldade em lidar com as próprias emoções. Elas têm uma intuição muito aguçada e geralmente são seletivas, tanto com companhias e tanto com lugares que elas frequentam. Geralmente são crianças positivas, serenas. A criança cristal ela tem um olhar muito doce, amável, gentil. E também são crianças muito transparentes. São crianças que possuem um alto grau de empatia. Elas se preocupam com o sentimento dos outros, mesmo que sejam desconhecidos. Eles também têm uma grande capacidade afetiva e têm facilidade de se comunicar, de comunicar os seus sentimentos sem palavras. Isso quer dizer que as crianças cristais, elas se comunicam muitas vezes telepaticamente. Você percebe que essas crianças são mais inocentes, sem malícia. Elas costumam falar pouco, mas elas possuem uma sabedoria. Elas têm uma sabedoria profunda. As crianças cristais, elas costumam passar muito tempo sozinhas, pois assim elas se sentem mais seguras. E em ambientes mais tensos, com a energia mais pesada, elas se contaminam com mais facilidade, né? Elas têm esse desequilíbrio energético com muita facilidade. As crianças cristais também possuem um sentido de espiritualidade muito desenvolvido e inato. Elas valorizam muito a paz, a tranquilidade, o amor, a harmonia e tentam sempre estar em lugares e com pessoas que trazem essa sensação de segurança. Elas têm uma grande facilidade de fazer com que as pessoas se sintam bem e aliviadas somente com a sua presença. As crianças cristais vieram aqui ao mundo para construir valores, relacionamentos e estilo de vida baseado no amor incondicional. São seres de luz, pacificadores e sempre em busca de se relacionar com o próximo de maneira amorosa, sincera e transparente. Agora vamos falar um pouco sobre as crianças arco-íris. As crianças arco-íris estão presentes nas gerações mais recentes. Tem esse nome arco-íris por conta de todo um espectro de cores e energias à sua volta. Elas são extremamente bem controladas emocionalmente, diferente das crianças cristais. As cristais elas são mais sensíveis e não conseguem controlar as emoções, enquanto que as arco-íris elas já têm esse controle emocional. As crianças arco-íris possuem uma excelente capacidade de se recuperar de emoções negativas e alguns, inclusive, são dotados de mediunidade e o dom da cura através da sua forte energia. São crianças entusiastas, animadas e empenhadas em construir um mundo melhor. Essa geração é perfeitamente equilibrada, mas por sua sensibilidade são suscetíveis a alergias e dermatites. Essas crianças arco-íris, elas são sensíveis e extremamente intuitivas. Uma criança arco-íris é uma criança que já nasce com uma infinita sabedoria e a capacidade de mudar o mundo à sua volta. Eles trazem consigo uma infinita tolerância, infinito amor, infinita paciência, compaixão. Essas crianças têm um coração completamente aberto. Elas amam incondicionalmente e curam com seus imensos chakras cardíacos, envolvendo a todas as pessoas com suas energias. Um dos propósitos dessa geração é justamente promover o despertar da consciência em todos nós.
Vou citar agora algumas das características da geração arco-íris. São seres que possuem um alto grau de responsabilidade, eles têm uma responsabilidade muito grande em todas as suas ações, são sinceras em todas as suas palavras, são comprometidas em tudo aquilo que lhe diz respeito. Elas têm um senso de justiça verdadeira e sem segundas intenções. Têm uma bondade, elas trazem a virtude da bondade na mesma proporção para com todos. Possuem um otimismo, independente das situações que se apresentam. Elas também têm uma capacidade muito grande de mudar o mundo à sua volta. Elas respeitam e aceitam o processo evolutivo de cada um. São crianças extremamente carinhosas e elas possuem uma maturidade emocional para conduzir a existência com qualidade e paz interior. Então, essas foram algumas das características das crianças arco-íris. E agora eu quero trazer um ensinamento, uma reflexão aí para nós, pais da nova era. Nós precisamos, como mãe, pai da nova era, exercer com maestria a função de guardiões dessa nova geração. Precisamos também trabalhar nossas feridas, nossas crenças, nossas emoções, os nossos padrões, para que nós possamos ser um solo fértil, um solo seguro para os nossos filhos. Afinal de contas, de nada adianta ter um filho cristal, um filho arco-íris, se denominar índigo, se você, como mãe e pai, não constrói bases firmes, bases sólidas para essas crianças. Se você continua podando seus filhos, colocando seus filhos em caixas, impondo seus próprios paradigmas, colocando crenças limitantes, crenças de escassez, na educação dos nossos filhos. Precisamos caminhar juntos em prol da evolução, do amor, da luz, a fim de que juntos possamos promover nosso desenvolvimento pessoal e espiritual para nós e assim reverberar, beneficiar e influenciar os nossos filhos.